Mas algo que a gente sempre ouve falar e a gente tem muito medo, que é o açúcar, né? Ótimo. Como é que é? Realmente é tão ruim quanto a gente acha? Porque assim, um chocolate 70% tem açúcar, né? Tem. Tem um pouquinho. É que assim, ó, a gente tem que parar de pensar também num alimento isolado, num ingrediente isolado. Então, veja, tem gente que fala que açúcar vicia, né? Tem gente que entra, porque o açúcar, o estudo demonstrou que com ratinho, que é diferente lá e tal. Mas, cara, pega alguém e dá açúcar puro pra alguém. Açúcar puro. Veja se vicia. Veja se a pessoa vai ter comprometimento social pra sair de madrugada e comprar 1 quilo de açúcar puro pra comer endoidadamente. Cara, Entendeu? verdade. Então, não é o açúcar. É a matriz alimentar que esse açúcar está inserido. Entende? Então, matriz alimentar é o próximo nível depois de padrão alimentar. A gente analisou antes como que eu analiso o que uma pessoa come pelo seu padrão alimentar. Ela come bastante vegetais, bastante legumes, aquele padrão mediterrâneo que a gente falou, dá para eu encaixar um chocolatinho ali sossegado. Nem precisa ser 70%. Dá para eu encaixar sagu ali, entendeu? O próximo nível de análise é para a matriz alimentar, ou seja, o que aquele alimento tem além dos seus ingredientes, em conjunto, sinergicamente. Então, para pensar. Eu realmente acho que é importante, isso é uma diretriz mediterrânea, a gente consumir baixa gordura saturada, ok? Então, gordura saturada tem correlação pró-inflamatória, aumenta o receptor TLR4, nosso sistema imune, principalmente quando já tem uma desbiose prévia via lipopolissacarídeos. A Então, gordura veja, saturada tem comidas naturais ou não? tem aí que eu quero Tem. chegar. Como que eu posso estar aqui na tua frente falando mal de gordura saturada e falando para você comer oleaginosas? Se castanha do Pará tem mais gordura saturada que muita comida, mais que picanha. Ô, louco. Entende? Veja, eu falo para você que azeite de oliva é um alimento saudável, funcional, só que azeite de oliva, eu falo assim, ele é funcional porque ele tem ômega 9, ácidos graxos monoinsaturados. Tá, mas o bacon tem mais ômega 9 que o azeite de oliva. E aí? Então o bacon é saudável? Buga as pessoas isso. Então, a partir do momento que eu analiso uma coisa, eu não analiso o todo. O que a castanha me entrega? Então, veja, se eu pegar um exemplo aqui, cara, bem simples. Amendoim e pasta de amendoim. É duas coisas diferentes. Olha que interessante. Por quê? É muito mais palatável a pasta de amendoim. É muito fácil eu perder a mão na pasta de amendoim. No amendoim, não. Existem estudos, já a partir de 1980, que dizem que as oleaginosas in natura, a gente perde muitas calorias nas fezes. Olha, cara. Entende? Então, eles comparam. Isso tem exame, tem estudos mais recentes, estudos do ano 2000, 2010. Pega assim, pega indivíduo e vamos dar para ele amendoim in natura. E vamos dar para ele depois amendoim em forma de pasta de amendoim. Aí vamos perceber que as calorias, que vai ter mais lipídios desperdiçados nas fezes quando eu como alimento in natura, ou amendoim. E a pasta de amendoim eu absorvo melhor. E até isso recomenda quando a gente quer que um paciente absorva mais ômega 3 da chia. A gente fala para morder bem a chia, para bater a chia, fazer farinha de chia, de linhaça, não é? Porque Aham. aquela casca de celulose que tem na planta, de ligninas, que faz parte da parede da planta, de hemicelulose, uma vez que é quebrada, ela joga o lipídio e esse lipídio tem mais fácil transporte no meu epitélio intestinal. Só que quando eu como in natura, pela mastigação natural, eu não consigo deteriorar tanto assim. Eu já vou chegar no açúcar. Mas veja, a maneira como esse alimento é apresentado importa. Então, não é a questão de ter gordura ou não. É a questão da matriz que ele está inserido, percebe? Sim, sim. Então, a matriz é as 100 calorias, é os 100 quilômetros. Como que essas calorias vão chegar, no final das contas? Então, veja, se eu falar do açúcar, eu vou dizer sim, o açúcar deixa as coisas mais palatáveis. E de fato deixa. Mas para um paciente que está horrível, fica ruim, é bom. Onde que eu quero chegar? Paciente que consome uma xícara de café com 8 colheres de açúcar, não preciso tirar o açúcar dele. Eu vou fazer virar 6 colheres. Dieta progressiva. Depois, eu vou 4 colheres. E esse paladar vai se reajustando, entendeu? O açúcar, o problema do açúcar é só um. Concentração de calorias e hiperpalatável. Como é com a gordura. Como é, basicamente, com todos os ingredientes. Então,
Cara, teve uma situação na minha vida muito engraçada que um casal de amigo nosso foi fazer uma despedida, a gente foi fazer um happy hour e eu não tava com fome, Lutz, eu tinha comido, eu fui do consultório direto pra esse happy hour. Então no consultório eu tinha comido minhas 3 frutas e um potão de iogurte. Quais frutas você gosta? Cara, eu gosto de comer no consultório nectarina. Que isso? Nectarina, cara, é tipo um pêssego vermelho, Bota uma foto tipo aí. ameixa. Vai, tipo, nectarina. Eu gosto de comer maçã e pera. Coisas práticas. Coisas ali. práticas, Legal. coisas práticas. Consultório eu gosto de coisas práticas. Aí mais um copão de iogurte. Aquele Yorgos, gosto do Yorgos. E, cara, eu tava full, tava legal. Só que aí chegaram lá e pediram uma cestinha de... É isso aí. Entendi. É uma mistura de pera com ameixa com maçã. Entendi. Pêssego. Caramba, cara, é uma fruta doida. É. Nunca E o tinha legal é que ela tem, na casca, ela tem quercetina, que é um flavonoide, e dentro ela tem mais beta-caroteno, que é o que a gente encontra na cenoura. Então ela tem uma mistura de fitoquímicos bem interessante. visto. Nossa, é uma fruta misturada É. mesmo, parece um monte de A fruta nectarina, a ameixa, vamos dizer assim, a ameixa mesmo, aquela mais roxinha, junto. Sei. ela acaba sendo uma mistura mesmo de frutas vermelhas, em termos de fitoquímicos, né? Frutas vermelhas e carotenoides. Então, é que Olha, entra na cara, parte que legal. intelectual, que eu gosto de ficar pirando, sabe? Tipo, hoje eu comi pouco desse fitoquímico, vou consumir mais aquele lá e tal. Pira, né? Então, eu tava sem fome, eu tinha comido no consultório, e a gente chegou, sentou numa mesa de happy hour, e alguém pediu onion rings. Cara, sem mentira, eu tava sem fome. Foi eu comer uma onion rings, eu não consegui mais parar de comer. Entende? Não é a gordura. Gordura tinha no iogurte. Entende? Não é a gordura do onion rings. É toda a matriz alimentar. É o contexto inteiro. Porque a gente não come gordura, a gente não come proteína, a gente come alimento. Então, se eu fizer uma batata para você assada, é diferente da batata frita. O processamento, volta lá no Carlos Monteiro da USP. Processamento importa. Então, o açúcar, cara, como é que tá esse açúcar? Tem um estudo muito interessante, cara, que eles fizeram o seguinte. Fizeram com ratinhos, mas dá pra gente pensar como seria fácil pensar em seres humanos. Eles pegaram os ratinhos e dividiram em grupos. O primeiro grupo dos ratinhos consumiam a ração normal dos ratinhos, ração de laboratório. O segundo grupo, eles fizeram uma ração mais hiperpalatável. Colocaram na ração gordura e açúcar. Deixaram a ração mais gostosinha. E olha que interessante o terceiro grupo que eles fizeram, porque o artigo entra na seguinte questão. Snack, ficar beliscando, importa? Então, o que eles fizeram? Eles deixaram a mesma ração normal do grupo 1, mas deixaram a gordura e o açúcar separado para o ratinho ficar fazendo snack. Olha que interessante. Resultado. O ratinho da norma calórica ali, da dieta de laboratório, ficou normal. O outro, mais hiperpalatável, como sempre acontece nos estudos, eles começam consumindo um monte de caloria, daí o corpo já se ajusta, já começa a comer menos. Aí o outro que tinha a possibilidade de ficar beliscando, eles não tinham o mecanismo de saciedade regulado. Entende? Então, veja. Legal isso. É interessante, né? Então, tipo, a maneira como isso é apresentado agora, pensa você no seu dia a dia, cara, você tá estressado, aí você tá naquela correria. Cara, você não vai pegar um açúcar, mas você vai pôr esse açúcar com um ingrediente que deixa ele mais palatável. Aí tu perde a mão. Então, o problema não é o açúcar. Eu acho assim, tem que ter cuidado com o açúcar, sim. Mas eu acho que não é o açúcar. Eu acho que é tudo que está envolvido com açúcar. Que nem a gente falou do milkshake, 900 calorias. Cara, ninguém consome 900 calorias, é açúcar puro. Entende? Vai ter que ter um chocolate, uma coisa cremosa, uma coisa não sei o quê, entende? Mas, então, é essa a visão. Eles sacaram isso na indústria alimentícia, tá? Sacou que, pô, se eu coloco aqui açúcar, mais um pouquinho de gordura, faço um crocante por fora e macio por dentro, o pessoal não consegue parar de 1950 comer. eles sacaram isso. 1953 sacaram isso. Como que eles sacaram isso? Foi assim, ó. Uma das explicações, né? Então, veja bem. Nos anos 50, a mulherada começa a se empoderar e quer sair fora de casa trabalhar, certo? Cara, as crianças não tinham mais quem fizesse o café da manhã delas. Uma determinada classe, vamos dizer assim, norte-americana, classe média e tal. Então, veja. Existe um cara que foi muito importante, cara. O nome dele, você vai entender onde é que eu quero chegar. O nome dele é Will Kellogg. Ele era irmão do John Kellogg. Então, o que acontece? O irmão dele,
era médico e gastroenterologista, o John Kellogg. E ele e o Will Kellogg fizeram uma sociedade chamada Kellogg's. Porque a base do café americano era bacon, ovo, aquela loucura, né? Então, o John Kellogg, que era gastroenterologista, ele falou assim, cara, isso aqui é muito pesado para comer de manhã. Vamos inventar, assim, uma coisa... Já estava vindo essa coisa dos cereais, não sei o quê, mas vamos... já usavam isso em hospitais, cereais maltados, para facilitar a comida de um paciente que fez uma cirurgia e tal. Vamos fazer isso aí virar comida visando justamente um café da manhã mais saudável. Tudo bem. Fizeram lá. Aí o que acontece? O Will Kellogg não era médico. O Will Kellogg, ele era tipo o contador da empresa. O John Kellogg, que morava nos Estados Unidos, vai para a Europa. Se tem algum historiador vendo aí, eu estou errando alguma data, alguma coisa, me perdoe. O John Kellogg vai para a Europa. O John Kellogg, inclusive, ele virou vegano, vegetariano num tempo assim. E quando ele volta para os Estados Unidos, o irmão dele fala assim, cara, nem te conta melhor. Estamos estourando de vender os nossos cereais. Aí o cara fala, sério, cara? Porra, que massa, me dá um abraço aqui, que legal, beleza. Cara, só tem um detalhezinho, assim, detalhe bobo. Então, que detalhe que é? Ah, eu fui visitar um amigo meu, cara, e ele é fazendeiro, e me deu um insight. Ele dizia que ele... Tem até um nome isso, Sugar Grass, eu acho que é o nome. Salvo engano meu. Ele, quando o pasto estava ruim para o gado, ele colocava água com açúcar e borrifava no pasto e o gado comia loucamente aquele pasto ruim, velho já. Falou, eu tive a ideia de pôr açúcar nos teus cereais. Falou isso pro irmão que é médico. E, cara, é uma treta de família isso, porque rompeu de tal forma que o John era tão... tinha tanta ideologia assim numa alimentação saudável que mesmo ganhando rios de dinheiro, ele quis sair da Kellogg's. Ele morreu sendo médico, seguindo os princípios dele. O irmão dele lavou a égua, ele só colocou um pouquinho do que faziam, né? Açúcar e deu pra criançada. E o John falou, porra, velho, você tá louco? Você tá dando açúcar pra essas crianças. Aí, cara, depois, se você for ver, pegar as embalagens antigas do Kellogg's, tava assim, ó, Sugar Kellogg's, não sei, Frosty Sugar, sei lá. E depois tiraram o Sugar. Porque daí vem aquela coisa, não, peraí, vai pegar mal e tal. Então, veja, a partir de 1950, a indústria alimentícia, ela cai forte. Fala assim, cara, a gente tem que deixar a coisa mais palatável. Porque, cara, toda indústria, não só alimentícia, não tenho nada contra isso, mas toda indústria precisa do lucro. Não, sim. Né? Então, como é que eu faço lucrar diminuindo o custo? Como que eu diminuo o custo? Colocando coisa porcaria. Não teve uma questão, que é uma polêmica, não sei, aí, não sei. Só vi um vídeo de um gringo meio conspiracionista sobre isso. Que eles começaram a pagar, mais ou menos o que houve com o cigarro. Começaram a pagar ali médicos e tal pra meio que, pô, não coma o bacon com ovos, come os cereais aqui, que é melhor, mesmo que tenha açúcar Sim, e tal. sim. A questão é que isso não invalida a ideia de que se entupir de bacon e ovo, entendeu? Sim, sim. Cara, acho que é uma coisa básica, assim, ó, se perguntar. Tem um livro muito interessante que se chama Blue Zones. Ele é muito interessante, é de um repórter da National Geographic e ele vai analisar as 5 ou 6 sociedades mais saudáveis do mundo. Aí ele analisa o padrão alimentar, Blue Zones, as zonas azuis que ele chama. Nenhuma delas é low carb, entende? Nenhuma delas é paleo, mas nenhuma delas também se entope de ultraprocessado. Então, sim, de fato, houve lobby. Tanto é que se você pegar as propagandas dessa época, elas se parecem muito com as propagandas de cigarro, cara. Entende? A estética é parecida. Sabe? Então, tipo assim, cara, tem um escritor, o George Screenings, ele divide a era da nutrição moderna em 3 eras. Que é a era quantitativa, ali quando a gente descobre as calorias em 1880, ou até antes, ali com o William Prout, em 1827, que a gente começa a descobrir os macronutrientes, sabe? Aí em 1880 as calorias, aí em 1912 a gente tem a descoberta da primeira vitamina, da vitamina B1, na época chamada de fator hidrossolúvel B. Aí, então essa era quantitativa, porque as pessoas morriam, tinham problemas de deficiência, então o foco virou quantidade. Só que essa quantidade extrapolou.
Aí a gente vai entrar na segunda era, que é a era do bom versus ruim, que alguém vai dizer, não, existem gorduras boas e gorduras ruins, existem carboidratos bons e carboidratos ruins. Cara, Lutz, pense comigo, cara, o índice glicêmico foi descoberto em 1980, é muito recente, velho, entendeu? Em 1980 o índice glicêmico. A gente descobriu que o tecido adiposo inflamava em 1994. É ontem isso, historicamente falando, entende? Então veja, aí entra na era do bom versus ruim. Aí fica. Aí a gente vai entrar, a partir de 84, cara, na era do funcional. Aí vai ter os estudos que começam no Japão com os alimentos funcionais. Aí vão dizer assim, não importa isso, não importa aquilo, importa os compostos bioativos. Aí que vem esses epidemiologistas que eu falei por último, Antônio Tricciopolo, Walter Willett, Marion Nestlé, Carlos Monteiro, que vão falar, não, cara, tudo isso aqui, ó, o que importa é estar inserido num padrão alimentar saudável. Então veja, vamos ver como é que as pessoas se alimentam nas sociedades mais saudáveis. Parece uma coisa bem besta, Óbvio, né? O Michael Pollan, você já deve ter visto ele alguma coisa. O Michael Pollan é bem interessante, cara. Ele tem até uma série no Netflix que ele fala sobre o vento, o fogo, o ar, como que a gente come. Cooking, eu acho que é o nome da série dele. O Michael Pollan é massa, cara. Não, eu já ouvi falar disso. Ele é massa. Tem um livro dele que chama-se O Dilema do Onívoro. É sensacional, cara. Que ele fala assim, cara, o que é a experiência de um ser humano entrar num mercado hoje? É diferente de entrar numa selva. Porque, cara, no mercado tá tudo muito colorido, dizendo, me coma, me compre, me compre, me compre. Entendeu? Então você aí vai gatilhos e tal. Então eu acho, cara, que assim, só pra gente não fugir muito do tema, a dieta, ela tem que contemplar alimentos in natura e tem espaço, sim, cara, pro comfort food. Tem que ter. Você não pode negar isso, cara. Quando alguém vem e me diz assim, mas esse alimento aí... Uma vez eu vi, cara, puxa, um corte de um podcast aí, conhecido o cara falando que o outro era inferior porque ele era guiado pelo seu peso. Falar, eu não sou... Eu sou dono de mim, porque eu não como isso. Cara, não, todos nós somos guiados por crenças. Até o cara mais marombeiro, ele acredita que aquela proteína vai pro músculo. Quem garante? Quem garante que aquela proteína vai proteína pro músculo? Mas a gente sempre, né, a gente erra. Então, cara, mais uma vez, açúcar vai... Se você me pedir para qualquer alimento, cara, leite e o pão e não sei o quê, como é que tá o padrão alimentar? É importante porque tem pessoas que não vão fazer questão de ter pão na dieta. Tem pessoas que o pecado não é o açúcar, é o sal. Entendeu? Tem pessoas que o excesso é o sal. Gosto muito de comida. Tem gente que não quer nem... Cara, mas não tá nem aí com chocolate, mas 3 horas da tarde coxinha. Entendeu? Então, cara, é caso a caso.